Quero saudar todos com a paz do Senhor. Hoje eu liguei a minha câmera aqui mais uma vez para fazer essa live para vocês em relação a uma palavra que Deus tem falado muito comigo. Apesar de que, eu sempre digo isso, mas é que em determinados dias Ele traz a lembrança certas palavras e faz com que a gente observe muitas coisas, Inclusive por isso, quando hoje eu estava na minha cozinha, meditando na palavra, limpando enquanto fazia minhas coisas, Deus trouxe à minha lembrança esses bonequinhos aqui, que o meu netinho tem. Até eu peguei aí dele, fui procurar, e interessante que eu não estava achando os bonequinhos onde estavam. E Deus me mostrou até o lugar onde eles estavam. Aí eu fui lá e realmente eles estavam lá nesse local. Então eu trouxe eles aqui para vocês e coloquei aqui na mesa, tá? Até fiz questão de colocar o meu celular de um modo que vocês conseguissem avistar esses bonequinhos, É uns homenzinhos armados. E eu fiz uma divisão entre eles aqui. Inclusive, Deus havia me trazido à minha mente até inclusive a forma da disposição deles. Só que, infelizmente, eu coloquei como Deus havia mandado, mas como tinha poucos os bonequinhos pretos, e eles quase não seriam enxergados muito se eu colocasse eles todos num grupo, então eu coloquei, os amarelos aqui, os amarelinhos, para que vocês possam enxergar bem. E coloquei esses brancos aqui, esses brancos aqui que eu tenho certeza que vocês também estão enxergando. E aqui desse outro lado, eu coloquei, na verdade, ia ser de um lado os pretos, do outro lado vermelhos e aqui os brancos. Mas para substituir os pretos, para que vocês possam enxergar bem, eu coloquei os amarelos. E aqui onde seriam os vermelhos, eu coloquei eles de todas as cores. Verde, vermelho, azul, begezinho, e outras cores aqui. Que eu tenho certeza que vocês também estão enxergando, se não todos, estão enxergando parte deles. E eu coloquei esses aqui em maior número, e eu vou explicar para vocês. Inclusive por isso eu coloquei esse título aí, que hoje foi a nossa leitura diária, eram os capítulos do livro, os 3 capítulos de Joel. Então por isso eu coloquei para vocês assim, Preparai-vos para a guerra, convocai os guerreiros, juntem-se todos os homens de guerra e atacai. Depois diz mais: forjai espadas das relhas dos vossos arados e lança das vossas podadeiras. Encoraja o fraco dizendo: sou valente. E no verso 13 diz: lançai a foice, pois a colheita já está pronta para a ceifa. Vinde, descei, pisai com força as uvas, pois o vosso lagar está cheio e os tonéis transbordam. Tão grande é a malignidade dessas nações pagãs. Eu não quero entrar em detalhes sobre esse livro de Joel, até mesmo porque hoje eu comentei com as irmãs em relação a isso, aos irmãos, através do áudio, que não há nada novo realmente debaixo do sol, nada. Porque a malignidade, a iniquidade, do povo continua sempre as mesmas, de mal a pior. E estamos vivendo aí realmente dias sombrios. Há quem diga que, é só uma questão da natureza. Para os mais descrentes, isso aí, já acontecia desde o passado. Só que, porém, para nós, os cristãos, aqueles que aguardam a espera do Messias, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a gente sabe que são os sinais da volta de Jesus. Porque Ele nos mostra através dos sinais, assim como mostrou para aquele povo naquela época, quando levantou entre eles profetas para avisar, para dizer as coisas que aconteceriam, por conta da corrupção dos corações, das suas atitudes iníquas.
Mas é interessante a gente analisar que desde aquela época também, as pessoas, ao invés de propagarem esse evangelho, em meio a todo esse caos que está acontecendo, nós temos que olhar assim com os olhos espirituais e ver que, né, o campo está maduro. O campo, na verdade, que é o mundo, eles estão sedentos por algo, alguma coisa. Eles pensam assim, né, tentando preencher os vazios dos seus corações e até mesmo, né, para algo que encoraje-os a levantar todos os dias. Porque diante disso tudo, logo após vivenciarmos uma grande pandemia, agora está aí, né? Não basta também as consequências da vacina, quer queiram muitos aceitar ou não. E depois de tudo isso também, né? Agora esses dias nublados, escurecidos, as pessoas ficam apreensivas. Então é nessa hora que o sentinela se levanta, é nessa hora que esses homens do Senhor, que aqui representados desses de branco, têm que se levantar, porque o campo está maduro, o campo está sedento como passarinhos no ninho com as suas boquinhas abertas, esperando que o seu passarinho, papai, mamãe, venha e lhe coloque comidinha na boca. Só que, infelizmente, né, esses passarinhos ansiosos por aquele alimento, está vindo os anticristos e falsos profetas que têm colocado veneno em suas bocas. E as pessoas não estão se dando conta. E olha só, por isso que eu fiz essa divisão aqui para vocês, que é o que mais Deus tem falado comigo e quer que eu transmita a vocês esse recado, já que muitas vezes só com palavras as pessoas não têm compreendido. Então, né, através desses bonequinhos aqui, eu quero fazer essa representação para vocês do que tem acontecido no nosso meio. Porque esses de branco, né, simbolizam aqueles que realmente propagam o Evangelho de Cristo. Esses de branco são aqueles que realmente lavaram suas vestes no Cordeiro. Esses de branco são realmente aqueles que estão com afinco, incansavelmente, praticando a palavra na totalidade sobre suas vidas e também lutando pela causa do Senhor. Já esses de amarelo, representando aquela classe dos religiosos, que muitas vezes até nos confundem com essa classe, né? Que nem Jesus falava de fariseus hipócritas, né? Porque muitas vezes, olha só, essa classe aqui representada por esses homenzinhos de amarelo, são esses que muitas vezes só olham para o exterior, só dizem, só levam em conta a aparência das coisas. Que se você, né, tiver tudo conforme por fora, tá tudo muito bem, muito bom. Só que pro lado de dentro, muitas das vezes, essas pessoas que Jesus chamou de fariseus hipócritas, são sepulcros caiados, porque só cuidam a aparência das coisas, levam muito à risca, assim como os fariseus cuidavam muito da lei, dos ritos religiosos, mas se esqueciam daqui de dentro, eram podres, só tinha podridão, assim como a gente vê muitas pessoas por aí. Então, esses de amarelo estão representando essa classe. E esses aqui coloridos que eu coloquei aqui para vocês, esses aqui, infelizmente, também é a classe que mais tem crescido. É aquela classe do que dizem, né, que agora nada mais é pecado. E aí, para continuarem nas suas vidas miseráveis da condição carnal, humana, dos seus desejos, né, das suas concupiscências, essa gente, eles só professam, falam, porque eles acham que o professar é falar que amam Jesus, falar de Jesus, mas eles seguem os seus próprios caprichos, seguem os seus próprios desejos, passando em cima até mesmo, né, dos líderes religiosos, dos seus pastores. É essa classe aqui que mais tem aumentado no nosso meio, por isso que eu coloquei mais bonequinhos aqui deles. Então, olha só, gente, hoje quando eu estava falando com uma irmã, ontem na verdade, teve um verso que ficou me chamando a atenção, porque se vocês perguntarem para todos eles,
né? Todos, até mesmo aqueles que ainda não fazem parte nem de um nem de outro, que são ateus, que são esses que, né, até mesmo cultuam Satanás. Mas se vocês perguntarem para eles, de uma forma ou de outra, eles vão dizer que eles vão adentrar os céus. É ou não é? Até mesmo aqueles que servem Satanás. Eles dizem que lago de fogo não existe, que Satanás, né, uns até acreditam em Satanás, outros dizem que não existe, né, que vai todo mundo para o céu, ou até mesmo que todo mundo, né, que muitas pessoas são que nem pedra, morreu, deixou de existir, acabou, terminou. Mas, gente, a gente sabe que tudo isso é real. Tanto que, às vezes, eu me paro para pensar e penso, meu Deus, mas como que as pessoas, está tudo nas escrituras sagradas, está tudo acontecendo conforme, até mesmo as pessoas que são contra, estão colaborando para que as escrituras se concretizem. E como que ainda tem pessoas que dizem que isso não é real, que isso é história de ficção científica, ou até mesmo que é conto da carrochinha, mas não, isso tudo é real. E o que mais dói no coração da gente é que esse grupo que diz que tem o conhecimento, tanto essa classe dos homens amarelinhos, que representam essa classe que muitas vezes cuidam os ritos, as leis, as ordenanças, mas não praticam realmente a justiça, a misericórdia e a fé, porque estão por dentro sepulcros caiados, até mesmo esses que estão desse lado, que agora nada mais é pecado, eles professam o nome do Senhor. Eles falam em nome do Senhor. Então, gente, cuidado, porque daí, ao invés desses que dizem que têm o conhecimento de Deus, ao invés, né, de lutarem contra as hostes espirituais da maldade, que eu peguei até mesmo aqui, um gorilinha, né, representando as hostes espirituais da maldade, Satanás e todos os seus principados, potestades, ao invés deles, né, lutarem contra isso, eles estão lutando um contra os outros, né? Tanto essa classe aqui, né, de olhar só o exterior, achar que só o exterior que vale, e esses outros de achar que podem fazer tudo o que bem entenderem, e, né, ao invés de lutarem pelas coisas certas, eles estão brigando um contra os outros, né? Dizendo, não, é eu que tenho razão, e esses daqui não, é eu que tenho, enquanto esses aqui estão apenas, né, em poucos números, lutando pelas causas certas e precisando de ajuda de todos vocês. Então, se é que vocês realmente sabem, aceitaram a Jesus, conhecem a palavra, lutem pelas causas certas. Lutem, peguem as ferramentas, forjem aquilo que vocês têm na mão, porque a palavra diz, né, a palavra está aqui clara, né, que eles não tinham realmente as espadas certas, realmente aquelas espadas afiadas, mas o que Deus diz, né? Forjai espada das relhas dos vossos arados. Pegue o que tem. Aquilo que tu sabe, aquilo que aprendeu, vai, fala, resgata essas almas perdidas das garras de Satanás. Lanças, e façam lanças das vossas podadeiras. Mas as pessoas não querem mais isso. Ao contrário, infelizmente, tanto um quanto o outro, muitas vezes estão perdendo. E se Jesus voltasse hoje, tanto um quanto outros iriam ficar. E a palavra que me chamou a atenção, irmãos, quando eu falei com a irmã ontem, eu digo, gente, é isso que Deus tem me direcionado, quer vocês aceitem ou não. Quer vocês aceitem ou não. Se vocês olharem para a humanidade hoje, com exceção desses que cultuam o diabo, com exceção dos ateus, toda a humanidade, eles estão professando a Deus, falando, mas é um professar daqui para fora. Eles não estão vivendo realmente essa palavra, eles não estão. Quer você aceite ou não, não. Muitas vezes as pessoas olham igrejas lotadas e vocês olham, ai que coisa linda, Deus salvando, Deus resgatando.
Só que, infelizmente, são, esses prosélitos, novos convertidos, que ainda são piores do que essa classe e piores do que essa classe. Porque Jesus disse que os fariseus, eles atravessavam mares, iam por terras distantes para fazer novos convertidos. Mas quando eles faziam, ainda esses novos convertidos eram mais filhos do diabo do que eles. Então não se enganem, gente. Não se enganem. É preciso haver uma total conversão do espírito, da alma, do corpo. Tem que resplandecer, tem que ser a diferença. E hoje em dia, em relevância, levando isso em consideração, essa classe aqui que mais tem aumentado no nosso meio, vocês não fazem diferenciação deles e do mundo. Não tem. Porque eles fizeram alianças com povos que não deveriam fazer. Deus sempre, desde a antiguidade, usou o povo, a casa de Israel, como algo que para nós olharmos e nos espelharmos. Até mesmo porque se acontecesse certas coisas com eles, quanto mais a nós que somos chamados de gentios. Então não se gloriem achando só porque estou enxertado agora na oliveira verdadeira, porque se Deus arrancou até mesmo a nação de Israel, boa parte da nação de Israel, quanto mais a nós. E Ele é capaz de enxertá-los novamente e tirar-nos, nos arrancar-nos de lá. Então não se gloriem por isso. Porque não é eu que estou falando, é a palavra de Deus que fala, foi Jesus quem falou. E isso, gente, quando eu conversei ontem com a irmã em relação a esse verso, eu disse, meu Deus, até inclusive eu comentei com a irmã, enche o meu coração de temor. Eu já tenho temor, mas quando eu penso nisso, me enche mais ainda. E eu quero ler aqui para vocês o porquê que me enche de temor. Aqui tem um subtítulo que diz, estreita é a porta do reino. É estreita. Não é porque você quer que agora ela tá larga. Não. Aqui diz que estreita é e ela continuará sendo. Mais tarde, seguiu Jesus a percorrer muitas outras cidades e povoados, ensinando e caminhando em direção a Jerusalém. Foi quando alguém lhe indagou. Olha só, alguém chegou para Jesus e perguntou, Senhor, haverão de ser poucos os salvos? E ele lhes exortou, esforçai-vos por adentrar pela porta estreita, pois eu vos asseguro que muitas pessoas procurarão entrar e não conseguirão. Então não é a irmã Marta que está falando para vocês. Não é que eu queira ditar regras, normas, doutrinas para fazer com que as pessoas entrem ou deixem de entrar no céu. Não sou eu. Não. É a palavra, é Jesus Cristo que disse. E o que ele disse, homem nenhum vai mudar. Porque não adianta depois, como eu falei já para vocês, que essa parte aqui, esse grupo aqui daqueles que hoje em dia nada mais é pecado, às vezes até mesmo amigos, amizades lá do mundo, que eles não são capazes de convertê-los, nem trazer eles para o verdadeiro caminho, muitas dessas pessoas morrem nas suas iniquidades, morrem sem salvação. E aí sabe o que eles dizem? Ai, vai com Deus fulano, vai com Deus ciclano. Aí nos julgam que nós que estamos ditando regras de quem vai entrar e quem não vai entrar no céu. E se esquecem que eles também estão ditando regras. Quer dizer, na visão deles, eles pensam que qualquer um fazendo o que for, tudo as suas vontades e seus caprichos, basta eles dizer, vai com Deus e a pessoa vai entrar. Jesus mandou, esforcem-se. Por mais que muitas pessoas ainda digam, mas não é pelo esforço,
Sim, porque não ia adiantar eu me esforçar, andar aqui e ali, fazer e acontecer, dar minha roupa para os pobres e fazer, né, ir longe caminhando, que nem esses aqui, para fazer novos convertidos. Mas se eu não fazer a minha parte, eu fico. Então, tem que haver um esforço da minha parte também, porque eu preciso cumprir a palavra e não só pela metade, como muitos têm feito. Eles só cumprem pela metade. É esse o recado da parte do Senhor para vocês. Não vai adiantar. Tem que ser a totalidade. Tem que ser na totalidade. É através da palavra. Então não adianta você só dizerem, falarem da boca para fora que é isso que Deus tem bradado ao meu coração. Mais uma vez vou repetir, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E por que Deus disse isso? Exatamente por isso. Porque muitos acham que só a roupa vai salvar. Outros acham que só se fazendo de bonzinhos, Deus não vai ligar para o modo que eles estão se vestindo. Mas tem que ter uma totalidade. A pessoa tem que estar por dentro, não mais sepulcros caiados. Mas as pessoas por dentro têm que estar santificadas, procurando a santificação, a transformação de vida. E quando essas pessoas procuram a santificação de dentro para fora, deixar esse vinho transformar, renovar todos os seus pensamentos, o mais profundo dos seus sentimentos, repercute para o lado de fora. O lado de fora vai transmitir tudo aquilo que você tem aqui dentro. Aqui por fora vai refletir muitas das vezes o que você tem realmente lá dentro do teu coração. Coisas que muitas vezes você não está vendo. É por isso que você diz, esse lado aqui costuma dizer, ai, mas Deus está olhando o meu coração. Aí é que está, vivente. É por Deus estar olhando o teu coração, o mais profundo dos teus sentimentos, que está vendo que você ainda está nas amarras de Satanás, fazendo as suas próprias vontades e chamando isso de liberdade. Cuidado, porque você tem colocado muitos no inferno com a tua conduta, com o teu modo de vida. Cuidado. Não adianta vocês dessa classe aqui também, que agora nada mais é pecado, não adianta vocês estarem dentro da igreja de uma forma e na sociedade vocês se apresentarem de outra forma. Vocês são duas caras, vocês têm duas façanhas. Cuidado, porque nós temos que ser imitadores de Jesus. E os imitadores de Jesus, os que lavaram as suas vestes no cordeiro, eles só têm uma cara. Assim como eles são lá dentro da igreja, eles estão no trabalho, eles são na rua, eles são dentro de casa. Eles refletem o Espírito Santo. Eles não são amoldados com o mundo para agradar o mundo, para chamar a atenção do mundo, porque eles não precisam mais disso. Eles se desvencilharam dessas amarras. Diminui para que Cristo apareça. E aí todos vão olhar a diferença. Mas essa classe, gente, o que tem matado, apesar de que essa classe aqui, do que nada mais é pecado, que vem crescendo assustadoramente, eles falam mal desses aqui e falam mal desses aqui. Só que não vai adiantar vocês falarem mal. Vocês vão ter que andar segundo os estatutos, as ordenanças, os decretos, as doutrinas do Senhor. E a palavra manda nós sermos diferentes. A palavra manda nós somos a luz do mundo. E luz, cuidado com a luz que muitos têm sido por aí. Vamos colocar essa luz entre aspas. Porque refletem mais a luz do mundo do que verdadeiramente a luz para dar claridade ao mundo, para trazer a luz
os que estão nas trevas. Então cuidado, gente. Tem gente que não gosta disso. Não. Eu já cansei de ver isso, irmão. Tô cansada de ver isso. Se eu tô cansada que sou uma mera mortal, que dirá papai do céu? Com certeza ele já deve estar saturado disso tudo. É por isso que chega o grande dia do Senhor, né? E não só a volta de Jesus, é esse o cuidado que vocês têm que ter. Porque Deus, muitas vezes, antes de vir com o juízo sobre a face da terra, Ele avisa. Avisou desde o passado, por isso que eu repito, não há nada novo debaixo do sol. Está tudo escrito. Não há nada de novo nisso que eu estou dizendo para vocês. Só que, infelizmente, mais uma vez eu repito. Estão vendo esse aqui? Que simboliza Satanás e as suas potestades e principados que atuam nas esferas celestiais e na mente, no coração dos seres humanos que não se voltam para Deus. Ele atua. A palavra diz que ele está em derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. E ele tem achado facilidade para entrar nessas regiões celestiais aqui. Ele tem encontrado facilidade porque muitos desses aqui e desses aqui já tiraram o capacete da salvação. Há muito tempo. A coroa incorruptível já não tem mais dado prazer para eles. Porque o que mais eles adoram é a coroa a qual o homem dá para eles. Eles adoram a glória do homem. Adoram ser aplaudidos pelo homem. Mas não se esqueçam que essa classe aqui que lavou suas vestiduras no sangue do Cordeiro, tanto por dentro quanto por fora, eles são perseguidos, eles são rejeitados. Jesus quem falou. Então nós não estamos aqui para agradar ao mundo, aos olhos do mundo, mas nós estamos aqui para lutar contra essas esferas aqui. Nós estamos aqui para lutar contra esses aqui que atuam nas regiões, tanto do que dizem que nada mais é pecado, quanto nesses aqui que são sepulcros caiados. Porque ainda há esperança, enquanto tiver vida, há esperança. Desses aqui, lavarem também as suas vestes no Cordeiro e se tornarem novas criaturas, não pertencerem mais ao mundo. Enquanto a vida, há esperança de salvação. E é através de nós, de mim e de você, que tem que fazer esse número aqui aumentar. Esse número dos salvos aumentar. E mais uma vez eu repito, Jesus disse, esforcem-se. Olha só, porque, eu vos asseguro que muitas pessoas procurarão entrar e não conseguirão, não vão conseguir. E por que elas não vão conseguir? Porque elas não se desvincularam de tudo aquilo que deveria se desvincular. Elas não deixaram realmente esse vinho novo tratar. Porque muitas vezes, tanto esses aqui quanto esses aqui, eles recebem a palavra. Até Deus está falando muito comigo nesses últimos dias em relação aos bodes, ao joio, aos vasos de desonra, que muitas vezes estão no nosso meio. É por isso que a palavra diz, que não era para arrancar eles, Não arranque, porque poderá tirar, o trigo junto. E o que isso significa? Porque quando a gente prega para eles, tem muitos desses lados, tanto daqueles que dizem que nada mais é pecado, quanto daqueles que só olham, as roupas, os ritos, os lados de fora, eles podem se converter de verdade. Então, por isso que a palavra diz, não arranque o joio, porque poderá arrancar o trigo junto. Porque muitos daqueles que vocês pregam podem se converter verdadeiramente. Muitos daqueles que vocês falam, eles podem se voltar. Então não façam isso, porque vocês poderão estar arrancando um trigo ali junto. Então cuidado. Então é por isso que nós temos que preparar sim as nossas espadas e chamar os valentes para isso.
para nós confrontarmos essa gente. Já chega de acharem que vão entrar no céu de qualquer jeito, não vão. Se desvinculem, se desprendem da materialidade, da superficialidade que tem levado muitos ao poço, ao abismo, ao inferno e aqui mesmo na terra. Que passam por momentos turbulentos e não conseguem sair. Que passam por agrulhas e não conseguem se levantar. Vivem os seus próprios infernos na terra. Mas nós temos que confrontar. Nós temos que dizer: Deus te chamou para viver o evangelho e para pregar esse evangelho. Não há mais tempo de covardia. Não há mais tempo de aceitação dessas coisas do mundo. Quer aceitem ou não, essa é a palavra de Deus para vocês. Se desvinculem dessas coisas. Vocês não entrarão no reino dos céus presos nessas amarras. Presos nessas coisas do mundo que o mundo oferece. Então, cuidado. É tempo de ter amor nos nossos corações. É tempo de darmos frutos dignos de arrependimento e frutos para aqueles que estão tendo fome. Porque a nossa luta não é uns contra os outros. A nossa luta é contra essas potestades malignas. Mas precisamos estar com as nossas espadas afiadas. Não podemos negligenciar. Não podemos nos amoldar, nos conformar. Mais uma vez, gente, eu vou falar sobre isso. O perigo dessa gente aqui que está desse lado. Hoje em dia, nada mais é pecado para eles. Nada mais é. Eles podem ir na praia mostrar os seus corpos, tanto homens quanto mulheres. Eles podem casar e se divorciar quantas vezes quiserem. Eles não estão nem aí para filhos, para pai e para mãe. Eles não estão nem aí para as pessoas que são mais fracas na fé. Eles não estão nem aí. E cuidado, tem gente que diz: ai, Marta, cuidado com os fracos. Eles não são fracos. Pessoas que já têm mais um ano de conversão, eles não são mais fracos. A palavra me dá respaldo para isso. Porque tudo bem eu chegar na comunhão da igreja e durante um ano, tudo bem que os irmãos tenham paciência comigo, a palavra manda. E realmente, irmãos, logo que eu cheguei, não foi fácil. Eu trouxe muitas coisas que não deveria para dentro da casa do papai. Mas por ter essas pessoas que foram benevolentes para comigo, que eu fui até mesmo olhando a conduta deles e eu fui deixando Deus me transformar também. Só que agora, depois de 7 anos, eu não sou mais fraca. Eu tenho que ser forte. Eu posso estar fraca, no sentido de condição de alguma batalha ou outra que eu estou enfrentando. Aí eu peço oração, clamo a Deus, mas não nesse sentido de eu chegar e fazer tudo o que eu bem entendo e dizer: eu sou fraca. Não. Aí já é sem vergonhismo mesmo. E essa classe aqui, me desculpem, irmãos, mas estão perdendo a vergonha. Porque hoje você pode olhar para eles. E isso que eu acho interessante muitas das vezes, que eles não gostam que a gente fale. Mas na igreja, às vezes, até mesmo tem mulheres que retiram tudo, vão, quem olha, aquela ali tá. Depois você olha na rua, nas redes sociais, você não diz que é a mesma pessoa. Não diz. Tá totalmente diferente. Agora, um verdadeiro cristão, você tem que ser igual em todas as ocasiões. Marta, mas não é isso que é pecado. Tá nesse grupo. A pessoa que diz isso tá nesse grupo. Porque eu estudando a palavra, eu comecei nesse grupo. Eu comecei nesse grupo. E eu dizia: não, mas não é isso que é pecado. Eu dizia. Mas estudando a palavra, Deus fez assim para mim, cuidado. Que tudo te é permitido, mas nem tudo te convém. Mas por que, Senhor? Por quê? Porque tem irmãos novos convertidos teu, que são fracos, que não entendem. E tu tem que fazer as coisas. Tu tem que retirar muitas coisas de ti, até inclusive que não é pecado. Tu tem que tirar. Senhor, por quê? Por que eu tenho que me sacrificar, Senhor?
para tu ganhar o fraco. Caso contrário, ele vai te olhar, vai te ver e vai continuar naquela vida. Vai continuar. Não vai haver transformação. E ele ainda vai indo de mal a pior. Por quê? Se ele vê algo em ti, como ele é fraco, ele vai ir além do limite. Então, é preciso retirar tudo, como se tu realmente não pudesse usar nada para te poder ganhar ele. Ah, mas é difícil compreender. Ah, mas para muitos essa palavra, não é assim. Vão brincando para ver. Brinquem para vocês verem. Brinquem. Vão levando essas coisas nas coxas. Vão adorando a Deus e a Mamon. Não, Marta, mas Mamon significa dinheiro e eu não amo dinheiro. Não. Mas adora aquilo que o dinheiro compra, né? Adora aquelas coisas que o dinheiro compra e faz você se tornar vistosa, sedutora. E de pouco a pouco vai entrando o espírito que nós chamamos de espírito de Jezabel. E não falo só para mulheres, não. Para os homens também. Que hoje em dia já tem muitos por aí, até pastores, todo com as camisinhas ligadinhas, com as calças justinhas. Que se as irmãs vão na igreja, se elas não estão bem preparadas, minha nossa, já saem de lá com mais pecado do que entraram. O que é isso? O que é isso, afinal de contas? Vocês acham que aí há esforço das pessoas? Será que não estão banalizando esse evangelho, não fazendo separação entre o santo e o profano? Entre o que pode e o que não pode? Eis a questão. É por isso que já Jesus respondeu quando aquele alguém lhe perguntou: haverão, de ser poucos os salvos? E ele mandou se esforçar. Se esforcem. E não adianta vocês querem dizer, mas inventar, porque inventam mil para não obedecer a palavra na totalidade. As pessoas inventam 1001 desculpas. Eu acho interessante isso. Ontem mesmo eu falei para uma pessoa que estava aqui em casa. Eu disse, engraçado que para, se subjugar a Deus, nossa, não. Nada eles querem. Agora encontram uma facilidade para se subjugarem a Satanás. E chamam isso de liberdade. Tem muitos que chamam isso, essas concupiscências deles que estão enraizadas ainda nos seus corações, eles chamam, de liberdade. Por isso que ficam esse grupo aqui brigando contra esse aqui. Porque daí dizem, lá os fanáticos religiosos, que acham que só porque estão vestidos de crente que vão subir, enquanto que esses dizem assim, olha lá os mundanos, e começam a brigar entre os outros. E Satanás ganhando terreno. E enquanto isso o mundo, que era para nós evangelizar, ser a luz do mundo, o sal da terra, confrontar, lutar contra essas potestades malignas, essas vãs filosofias, enquanto isso, eles estão lá assim, com a boquinha faminta. Por isso que a palavra diz que o campo já está maduro, já está pronto. Quando vem esses sinais para Deus, é Deus dando o sinal para os incrédulos, para que eles se voltem para Deus. Mas esses aqui, não estão nem se importando com esses aqui que estão lutando em prol das causas certas. E aí a gente se vê, lutando, remando contra a maré. Porque aí a gente quer arrumar aliados daqui, arrumar aliados dali, que eles possam se converter verdadeiramente para nós lutarmos por uma boa causa. Eles não querem. Esses aqui, então, só estão interessados com as mídias. Esses aqui só estão interessados no glamour, de serem reconhecidos, de estarem com seus nomes no hall da fama, a qualquer preço. Hoje em dia, o que tem aparecido, gente, que tipo assim, falem mal de mim, mas falem, A chamada fama a qualquer preço. Está assim nas redes sociais. Assim.
E aí, aqueles que querem a Deus, que professam o nome de Deus, ao invés de compartilharem muitas vezes ensinamentos, a palavra, né, jogar o pão a quem tem fome, não. Aí eles jogam isso aí, ajudam ainda a propagar essas heresias, essas mentiras, esses engodos de Satanás, esses caminhos tortuosos. Aí eles começam a disseminar nas redes sociais. Por isso que quando vem essas coisas, pega todo mundo no geral. Porque será que todos nós temos colocado realmente a mão no arado e feito o que é para se fazer? Será que realmente estamos sendo convocados para essa guerra e batalhando da forma certa que tem que ser? Ou será que nós estamos, pendendo para um lado ou para o outro? É hora de se posicionar. E a posição é essa. A posição é essa. É essa aqui a posição. Por isso que eu fiz questão também de colocar esses que estão de branco no centro, porque Deus tem que estar no centro de todas as coisas. Jesus, a sua palavra é o centro de todas as coisas. À medida que vocês tomarem partidos de um lado ou do outro, vocês só vão se perder e ainda colocar outras pessoas a perder. Cuidado com isso. Cuidado. Não é hora, muitas vezes, de crentes ir para as redes sociais brigarem por partidos políticos. Porque não serão os políticos que resolverão os teus problemas. O que vai resolver o problema da humanidade é aquele que morreu e ressuscitou no terceiro dia. Então não será por mão humana que você vai encontrar aquilo que está procurando. Mas vai ser através da palavra de Deus. Então não é hora de um crente, daquele que professa o nome do Senhor e está fazendo esse tipo de coisa nas redes sociais. É hora de lutar pela boa causa, propagar o evangelho, porque foi isso que eu e você fomos chamados. Foi para isso que nós fomos convocados. Para nós realmente estarmos com a espada em nossas mãos. Porque agora a humanidade ela não está precisando de uma casa boa para morar, embora muitos desejam isso. Os seres humanos não estão precisando de um bom emprego, porque todas as dificuldades que o ser humano enfrenta foi porque primeiramente o seu espírito, a sua alma já está em decadência. O que nós vemos, o que está acontecendo no mundo afora são as consequências dos atos das pessoas iníquas. Por isso que Deus manda aqui na palavra, que eu vou repetir mais uma vez: lançai a foice, pois a colheita já está pronta para a ceifa. Vinde, descei, pisai com força as uvas, pois o vosso lagar está cheio e os tonéis transbordam. Tão grande é a malignidade dessas nações pagãs. Então vocês acham, vocês estão depositando a esperança de vocês em homens que não estão pautados na palavra. Aí vocês depositam a confiança nesses homens. Mas deixam de pregar para os homens o que eles precisam. E eles precisam de Deus. Porque não basta professar da boca para fora. Tem que professar em espírito e em verdade, vivendo essa palavra na totalidade. Caso contrário, você sempre vai estar ou de um lado ou do outro e se degladiando entre si. Caindo nas astutas ciladas de Satanás. E ele rindo de mim e de você. Tomai posição, diz o Senhor. Porque a hora é agora de fazer o que deve ser feito. Agora é a hora de pregar o verdadeiro evangelho. Agora é a hora de resgatarmos essas pessoas das mãos do inimigo. Dessas filosofias mundanas que têm entrado até no nosso meio. É tempo de pregarmos, como diz o Senhor, e isso, gente, eu vou repetir aqui para vocês. Que Deus também tem me direcionado muito a essa palavra, que era para mim prestar atenção. Que quando ele disse aos seus discípulos, ide, mas ele disse primeiro a casa de Israel. Era para ir primeiro à casa de Israel. Era para os discípulos primeiro pregar para a casa de Israel, para aqueles que já tinham um conhecimento. Era para ali, mas que embora eles tivessem um conhecimento, eles ainda estavam fazendo coisas erradas, deixando de fazer o que realmente deveria ser feito. Então os discípulos tinham que ir primeiramente à casa de Israel, para ganhar mais para o lado deles, para ganhar mais pessoas para o lado deles,
para ganhar mais pessoas ao lado deles, para que proclamassem o verdadeiro evangelho. Aí sim, aí depois fossem. Porque a seara é grande, são poucos os ceifeiros. A seara é grande, são poucos os ceifeiros. Mas muitas pessoas só passam os olhos nas escrituras e não conseguem entender isso. Aí muitas vezes querem sair para fora, ganhar almas para fora. Por isso que Jesus disse que ganham ainda pessoas piores do que eles. Mais filhos do inferno do que eles. Porque eles não estão preparados. E fazem esses novos convertidos tropeçarem. Então, é tempo de nós colocarmos as nossas vidas na mão desse Senhor. Lavarmos realmente as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Deixar dessas superficialidades que não agregam nada nem a ninguém. Ao contrário, só causam escândalo e tropeço. Mais uma vez eu volto para esses bonequinhos. Olha só esse lado, onde agora nada mais é pecado. E esses que muitas vezes só olham, cuidam os ritos, as leis, as ordenanças e se esquecem da justiça, misericórdia e a fé. Muitas vezes só cuidam o exterior, mas por dentro são sepulcros caiados. Olha só, gente. Essas pessoas têm que se voltar verdadeiramente a Deus, em espírito e em verdade. Essas pessoas não podem mais viver dessa maneira. Elas têm que se converter, porque a palavra diz que nós não podemos ser escândalo para ninguém e nem tropeço para ninguém. Só que, infelizmente, esses aqui, desse lado, que nada mais é pecado, estão sendo escândalo para esses. E esses aqui estão sendo tropeço para esses. Cuidado, entendam isso. Nós temos que ter um equilíbrio. A própria palavra diz que nós temos que ser equilibrados, moderados. E aonde que muitas vezes desse lado aqui você vê moderação? Aonde? Aonde que vocês vê moderação? Por isso, gente, mais uma vez eu volto a falar para vocês que nós não podemos arrancar, o joio do meio do trigo, porque muitas das vezes a gente arranca pessoas que poderiam verdadeiramente se converter. Por isso que a gente tem que pregar para eles e não arrancá-los. Assim como desse lado, não podemos arrancar, não podemos tirar, mas temos que pregar e evangelizar. Mas eles também têm que ter a consciência, eles têm que fazer a procura deles, gente. Estudem a palavra. Estudem a Bíblia, estudem as Escrituras Sagradas, estudem, leiam, não desprezem nenhum livro daqueles que ali está, não desprezem. Não digam mais que foi escrito pelos homens, mas foi inspirado pelo Espírito Santo, para nós aqui na terra vivermos, se é que nós queremos adentrar nos portões celestiais. Não adianta depois que a pessoa morre, aí querer colocá-la no céu, que nós não vamos conseguir. A hora é agora, enquanto elas estão vivas, de nós pregarmos esse evangelho. E você que está nesse lado, só cuidando o exterior, achando que daí só tirar tudo, fazer renúncias do lado exterior, tá só aqui, mas por dentro tá podre, não vai adiantar. Você vai ficar com roupa santificada e tudo, porque as principais vestes, que é o interior, você não está consertando, você não está limpando. Então esse lado vai ficar. Cuidado, é hora de a verdadeira transformação. Vou repetir, não adianta daí só cuidar as vestes, tá realmente como um homem, uma mulher de Deus, mas por dentro tá podre, falando mal de todo mundo, usando a língua daqui, saindo, tanto água doce quanto água salgada. Não pode ser assim. É hora de você se converter verdadeiramente de dentro para fora, deixar Deus te purificar de dentro para fora, porque não vai adiantar só o exterior, porque lá vai entrar
espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. Então não vai ser só o corpo. Cuidado para você só tratar dele. E vocês que estão nesse lado aqui, dizendo que hoje nada mais é pecado, cuidado. Porque não vai ser só o teu coração, a tua alma que vai entrar no céu, não. Não. É espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. E não adianta vocês quererem enganar, dizendo não, mas não é isso que é pecado, e causando tropeço e escândalo para muitos. Cuidado! Além de vocês se perderem, vocês vão colocar outras pessoas a perder, tanto uns quanto os outros. Tanto uns contra os outros. Cuidado! Porque realmente quando há, aqui entra o Espírito Santo, gente, não adianta. Quando ele entra aqui dentro, quando o vinho novo entra, ele faz um rebuliço lá dentro. Faz. E há transformação. E as pessoas enxergam quem realmente foi transformado ou não. As pessoas começam a ver a diferença. Não só no exterior, mas tudo. A pessoa vê a diferença. Por isso que eu digo assim, ó, não estou aqui, dizendo que eu já sou santa, porque se eu já tivesse sido santa, eu acredito que Deus já teria me arrebatado. Ainda tem coisas para serem transformadas em mim. Mas eu quero que vocês façam isso. Só pelo amor de Deus não curtem, que eu tenho nojo, eu tenho pavor quando alguém vai lá nos meus álbuns antigos e curta, eu não gosto. Mas olhem para vocês verem e vocês dizem se há diferença da Marta de 2017 para baixo, da Marta de 2017 até agora. Eu quero que vocês olhem e vejam se o Espírito Santo realmente não me transformou, de dentro para fora. Porque quando esse vinho novo entra, ele limpa, ele purifica, ele renova todo um ser e repercute. Então, para vocês que hoje nada mais é pecado, não vai adiantar vocês dizerem isso, mas Deus conhece o coração, e realmente ele conheceu o coração, que ele está vendo que vocês estão aprisionados, que vocês não foram transformados. E vocês têm crescido assustadoramente. Têm crescido assustadoramente. E é por causa exatamente desse crescimento assustador que coisas virão, diz o Senhor. Coisas virão. Então está na hora de vocês olharem para dentro de si mesmo e verem o que estão fazendo. Porque quando as coisas, os castigos vinham para a nação de Israel, as outras nações olhavam e debochavam. Ué? Cadê o Deus deles? Por que eles estão pagando? Por que eles estão sofrendo? Cadê o Deus deles? E Deus permitia que isso acontecesse. Porque a nação de Israel precisava passar por isso. Eles precisavam olhar para dentro deles mesmos e ver de que lado eles estavam sendo. Vou repetir mais uma vez, porque não há nada novo debaixo do sol. Tudo já aconteceu, já se repete, porque o pecado, os apegos à materialidade, à superficialidade, sempre estiveram incrustadas no coração do ser humano. Então Deus permitia certas coisas com o próprio povo para que os servisse de exemplo às outras nações. É como se Deus dissesse: ó nações iníquas, se eu estou fazendo isso para casa, para o povo que se chama o meu povo, aquele a qual eu tenho uma promessa, se eu estou fazendo isso para eles, cuidem vocês também, que a de vocês também vai chegar. E algumas pessoas, quando viam isso, realmente se voltavam para Deus. Não só das nações ímpias que estavam em derredor do povo de Israel, mas também o próprio povo de Israel se voltava a Deus. E Deus usou esse povo como sombra das coisas que viriam. Só não entende quem não quer. Só não vê quem não quer. Só não entende quem não lê as Escrituras. Quem não busca por essa presença para que Ele esclareça, nos encaminhe dentro de toda essa verdade.
Então, cuidado, porque se Deus usou a nação de Israel como um exemplo da sombra das coisas que viriam, então isso significa, por mais que eu diga que eu sou de Deus, eu não escapo do juízo dele se eu fizer algo errado, quanto mais aqueles que não querem nada com Deus. Então não vai adiantar também essas pessoas debocharem da nação, assim como debochavam da nação de Israel. Não vai adiantar esses ímpios debocharem dos cristãos. Ah, cadê o Deus de vocês? Que se ele faz isso conosco, nós passarmos certas coisas junto com todo mundo, imagina com vocês. Mas é ele, através dos sinais, através dos acontecimentos, que ele permite o povo passar por causa da sua própria ganância, soberba, avareza, egoísmo, falta de amor. Deus permite que o povo colha essas consequências através do quê? Até mesmo situações que outros homens causam e fenômenos naturais. Até a natureza geme. A palavra diz, a natureza geme. Louco que esses filhos aqui sejam manifestos. Para que não haja mais, né, esses que não querem se dobrar. Porque quando Deus vier sobre essas pessoas, o mundo inteiro, e essas pessoas que estão no nosso meio, que se chamam os bodes, o joio, os vasos de desonra, que, né, através desses fatos, eles colham as suas consequências. Não é porque Deus é ruim. Antes eu até pensava também como muitas, às vezes eu pensava, mas não queria pensar. Eu lia, não compreendia e, poxa, mas eu não acredito que Deus seja assim. E hoje eu realmente acredito que Ele não é assim. Deus é amor. Mas todas essas coisas, essas intempéries, terremotos, maremotos, furacões, toda essa nebulosa, essas queimadas, essas pandemias, guerras, fome, isso tudo é consequência da iniquidade do homem. É o homem colhendo o que ele plantou. Então, será que vai adiantar eu sair para as redes sociais querendo botar um homem lá para mudar alguma coisa? Não, porque o próprio homem precisa disso aqui, de Deus nas suas vidas. Então, quando a gente fala que falta Deus, é porque falta Deus sim, até mesmo na vida daqueles que professam a Deus. Porque ou estão desse lado ou estão desses e brigando entre si e querendo ainda a paz no mundo, querendo a segurança. E a paz e a segurança só provém daquele. E ele está bradando, está anunciando que muito em breve ele vai dizer: meu filho, vai, busca o meu povo. E dói no meu coração quando eu penso que serão poucos, muito poucos. Dói no meu coração ao saber que serão muito poucos, apesar de contrariar muitos. Mas do jeito que a humanidade está corrompida e Deus está dando chance de todas as formas, mas eles não querem se dobrar. Os arrebatados serão poucos. Por isso que muitos não vão notar. Muitos vão achar que ainda não foi. Eles vão estar desapercebidos como estiveram no tempo de Noé. Casando-se, dando-se em casamento. Trocas, orgias, promiscuidade. Banalizando. Não mais sabendo a diferença do sagrado e o profano. E eles vão continuar nisso. Só os mais entendidos que vão ver. Não, mas foi o arrebatamento. E aí vai ser tarde demais. Mas enquanto é tempo, Deus está bradando. Deus está convocando guerreiros corajosos, valorosos, para tirar das garras de Satanás essas vidas. Se voltem para Ele enquanto é tempo. E vocês que estão hora de um lado, hora do outro, é tempo de se posicionar da maneira certa. Porque é espírito, alma e corpo.
É espírito, alma e corpo. E o corpo de vocês não pertence mais a vocês. Não é vocês que ditam as regras. É essa aqui que dita as regras. Tá aqui. Só não vê quem não quer. E não vai adiantar. Mas em teu nome eu fiz isso. Ai, Senhor, mas em teu nome... A palavra já diz que muitos virão no nome do Senhor. Mas tem que fazer a vontade desse Senhor. Apóstolo Paulo disse. A palavra está escrita ali. Não vivo mais eu. Não estou aqui para viver e fazer as minhas vontades. Por quê? Porque Cristo vive em mim. A palavra vive em mim. Então eu tenho que cumprir a palavra. Agora tem muitos que dizem que, que eu diminua e ele cresça, mas na verdade estão cada vez mais eles crescendo, aparecendo. Porque querem agradar os seres humanos, aos olhos dos seres humanos. Para que os seres humanos olhem e digam, nossa, como ele é lindo. Nossa, como ela é linda. Nossa, que... E aí aparece mais a questão por fora da pessoa. E ela cada vez mais se infla, como pavões, verdadeiros pavões. E a palavra diz que o orgulho procede à queda, O orgulho procede à queda. Então, cuidado. Voltem-se ao ser verdadeiro Deus. Estudem a palavra. Não interessa o grau de escolaridade que você tenha. Não interessa se você tem diploma ou não tem. Estude as escrituras. Leia, compreenda o que você está lendo. Compreenda. Deus tem levantado pessoas aí que têm discernimento, que têm a maestria de ensinar essa palavra. A palavra diz que, Deus escolheu muitos para mestres. E o que significa isso? Que Deus daria dom para as pessoas ensinar essa palavra. Esses são os chamados os mestres. Mas será que você tem ido realmente às pessoas que têm esse dom de ensinar? Porque, mais uma vez eu repito, eunuco estava lendo, mas não estava compreendendo. Assim como tem muitos no nosso meio. Às vezes lê, mas não compreendem. Procurem os mestres. Filipe naquele dia foi o mestre para o eunuco. Jesus, Deus mandou ele lá, vai lá, e ele viu que o eunuco estava lendo o quê? Estava lendo Isaías. E ele chegou e perguntou, tu está compreendendo o que tu está lendo? Filipe perguntou, o eunuco estava lendo. Aí Filipe chegou e perguntou, tu está entendendo o que está lendo? E ele disse, mas como eu vou compreender se não tem quem explique? Por isso que Deus dá dons. Por isso que tem os mestres. Então cabe a nós, a mim e a você que tem esse dom, tem esse ser chamado de ensinar. Ensine. Ah, mas eu não tenho esse dom. Compartilhe os ensinamentos. Ah, mas é de 1 hora, 2 horas, ninguém vai ouvir, ninguém vai curtir. O problema não é mais teu, nem meu. O problema vai ser de quem não ouviu. Que muitas vezes eles podem até passar e Deus tocar, volta e escuta. E às vezes as pessoas não querem. Olhem, 1 hora, 2 horas, não vou escutar. Naquele dia Deus vai puxar. Quando ele diz, Senhor, mas eu não sabia quem está aqui, ó. Mas eu não vi. Não viu por quê? Por que tu não viu? Era de 1 hora, então. Não reclama. Mas agora a mim e a você que fomos chamados para fazer, desempenhar esse papel, é nós pregar, é nós ensinar. É nós ensinar essas pessoas a maneira certa de viver. Para que eles venham ao verdadeiro arrependimento, a uma verdadeira conversão e sejam purificados de dentro para fora. Espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. Então é essa palavra que eu tenho nessa tarde para vocês. E eu tenho certeza que vocês vão compreender o que eu estou dizendo. Porque eu sei no Deus que eu tenho crido, que se vocês procurarem, a palavra diz que Deus dá a sabedoria a todos aqueles a qual procuram.
Ele não é como o Papai Noel que tem só um limite dentro daquele saco preto. Não. Todos que procuram, Ele dá. Então, procure por esse conhecimento. E parem de ser esses que estão de um lado ou esses que estão do outro. É tempo de ser desses que estão no centro da vontade de Deus. Fazendo a vontade de Deus na totalidade. Não é só pela metade. Não é só pela metade. Não é só pela metade, mas é na totalidade. Caso contrário, tanto um lado quanto o outro vão ficar. Então eu concluo essa live dizendo essa palavra aqui: esforçai-vos para que adentrem a porta estreita, porque muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. Que eu não seja essa pessoa e que nem você seja essa pessoa. Então se voltem enquanto ainda é tempo a esse Deus, porque Ele está bradando aos 4 cantos da terra e vocês vão ver com maior intensidade tudo aquilo que está descrito nas Escrituras está acontecendo e irá acontecer uma após a outra, porque a maldade do povo já está fedendo, cheirando mal as narinas de Deus, e o dia do seu juízo está chegando. Se arrependam enquanto ainda é tempo. E eu quero fazer uma oração por vocês. Senhor meu Deus, meu Pai que estás no céu, venho mais uma vez, Pai, te agradecer por essa palavra. Senhor, e eu lhe peço, em primeiro lugar, em relação a mim, me transforma, continue me transformando de dentro para fora. Tudo aquilo que estiver aqui, ou até mesmo aqui, nos rins, porque o Senhor não só sonda o coração, mas prova os rins. Então tudo que o Senhor achar aqui, tem liberdade de retirar. Vai retirando, vai transformando através da tua palavra. Eu não sou mais eu, Pai, mas eu quero que o seu Filho viva em mim. Então, para isso, eu não me pertenço mais, eu pertenço a Ti. Vai fazendo em mim a Tua vontade, Pai. E eu lhe peço, Senhor, que tudo aquilo que eu colocar diante do Senhor, o Senhor sinta prazer em me ouvir. Então, nesse momento, Pai, eu já lhe peço em relação às pessoas que escutaram ou ainda vão escutar essa live, para que eles venham a uma verdadeira conversão, Pai. Não importa o lado que eles estão nesse momento. Se eles estão no lado daqueles que só cuidam o exterior, mas por dentro são sepulcros caiados, ou eles estão no lado daqueles que dizem que hoje nada mais é pecado e estão se amoldando aos padrões do mundo, se conformando com o mundo, não importa o lado que eles estiverem nesse momento, mas toque o seu chofar estridentemente nos seus corações, que retumbe no mais profundo dos seus sentimentos, para que eles analisem os seus atos a partir de hoje, para que eles não sejam mais escândalo nem tropeço na vida de ninguém, mas que eles sejam, Pai, uma boa semente, que eles mostrem frutos dignos de arrependimento e deem frutos àqueles que têm fome. Porque a tua palavra diz que não foi nós que te escolheu, mas que foi o Senhor que escolhestes a nós. Mas que todos nós não somos apenas chamados, mas que sejamos também os escolhidos para adentrar os reinos dos céus. Então dê esse direcionamento a essas pessoas através dessa palavra, que elas comecem a refletir os seus atos, por mais que por hora elas não queiram aceitar. Porque muitas vezes a tua palavra desce nas nossas bocas com sabor de mel, mas quando chega aqui dentro confronta tudo aquilo que está de errado e a gente não gosta, a gente não aceita. Mas que por mais que eles pensem assim nesse momento, vai trabalhando, vai forjando vaso, nem que tenha que quebrar no primeiro momento. Mas eu digo isso porque o Senhor é as únicas mãos que eu posso colocar, tanto uns contra os outros, porque eu sei que o Senhor não mata.
O Senhor disse na tua palavra que não sente prazer na morte do ímpio. Então por isso eu lhe coloco essas vidas nas suas mãos, hoje representadas nesses bonecos. Eu coloco essas vidas nas suas mãos para que haja a verdadeira transformação de dentro para fora. E eu já lhe agradeço porque eu sei que o Senhor está me ouvindo. Eu sei que o Senhor já está fazendo. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Pai. Que haja verdadeira libertação. Que haja transformação através desse vinho. Haja metanoia, mudança de pensamento. Em nome de Jesus. Que haja a verdadeira cura que a humanidade precisa. Que a libertação dessa mente, dessa alma escravizada às vãs filosofias de Satanás, a doutrinas demoníacas, que estão aprisionadas aos seus próprios desejos e vontades, mas que haja cura agora, em nome de Jesus. Que caia por terra todo laço, que toda corrente que até agora tem aprisionado esses homens e mulheres, jovens, crianças, seja arrancada agora dos seus pulsos, em nome de Jesus. E quando eu falo pulso, é no sentido espiritual, essas algemas que têm amarrado a alma dessas pessoas. Que caia por terra em nome de Jesus, para a honra e glória do teu santo nome. É isso que eu te peço nessa oração, já te agradecendo, porque o Senhor sabe de quanto nós temos precisado de mais pessoas voluntariosas que combatam o bom combate da maneira que tem que ser, da forma que tem que ser, na totalidade da tua palavra, na obediência total da tua palavra, em santidade. Nós precisamos mais disso, papai. Envia-nos mais ceifeiros. Então adentre os lares através dessa palavra e faça a tua obra. É o que eu te peço e desde já te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. E eu agradeço, irmãos, a disponibilidade de vocês, que essa palavra estava queimando no meu coração e eu não ia sossegar se hoje eu não fizesse e nem colocasse, né, esses bonequinhos na frente para que vocês pudessem entender bem. Não brinquem mais com a salvação de vocês. Não brinquem mais, não vai adiantar depois vocês, né, viver no ratatá, reteté, mas estando nesses grupos aqui. Não vai adiantar, porque os dons espirituais, gente, por si só, eles não vão salvar. Nós temos que ter o fruto. E o fruto, né, a primeira coisa é amor, gozo, alegria, aquela profunda, que depois eu vou fazer outra live mais uma vez em relação a isso. A bondade, a benignidade. Então, cuidado, o domínio próprio. Então não vai adiantar eu lá, só eu, por exemplo, a Marta, e depois vocês me olharem por aí nas redes sociais, na minha vida, no meu dia a dia, eu totalmente diferente daquilo que eu me mostro lá. Não vai adiantar, eu vou ficar. Não vai adiantar nem, mas Marta, tu ganhou almas. Mas se eu continuasse daquela forma antes de 2017, só lamento. Porque eu ia estar deixando expressa o que há realmente no meu coração e nos meus rins, porque sai para fora. A palavra diz, se os teus olhos forem trevas, o que a palavra diz? Quão tremenda trevas são, né? Porque daí o que está aqui dentro vai refletir, repercutir tudo. E aí fala que o corpo inteiro é trevas. Vocês estão entendendo? Então cuidado, não vai adiantar. Aqui saiu uma coisa e depois aqui também refletir outra totalmente diferente. Eu tenho que andar em moderação e equilíbrio com tudo aquilo que eu professo. Assim como vocês. Entendam essa palavra. E não venham mais dizer que, use costumes. É doutrina do homem. Brinca com isso, irmãos. Brinquem. Que foi o que mais Deus tem me dado laçaço nesses últimos anos. Porque eu também dizia. Vou lembrar mais uma vez vocês antes de concluir aqui.
Eu também dizia que eu ia servir a Deus do meu jeito. Ah, que essas coisas aí é tudo uso e costume. Aí Deus me disse, pois é uso e costume? Uso e costume? Então que tal tu se acostumar a andar em santidade? Usa coisas santas e te acostume com elas. Aí eu disse, ai! Ai! Então não adianta querer professar que são Sara parecendo Jezabéis. Não vai adiantar. Vai ser só falácias. Só falácias. Cuidado. Então eu tenho certeza que vocês entenderam. Por mais que de repente no primeiro momento fiquem bravos com a irmã Marta, acham que não é assim. Escutem o que eu estou dizendo. Escutem o que eu estou dizendo. Depois não vai adiantar dizer, mas ninguém me avisou, porque eu estou aqui avisando já faz 7 anos. Que Deus, enquanto me moldava, Ele ia me fazendo eu avisar. Tocar o chofar. Fazer as pessoas se prepararem para a guerra santa, né? Que a gente não luta contra os seres humanos, mas contra as potestades que agem aqui neles, Então é essa palavra que eu tenho para vocês e entrego ela no nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.